Realmente, ó Pai, nos confrontar, Senhor, não com as nossas vontades, mas segundo a Tua vontade e o Seu querer em nossas vidas, em nome de Jesus nós oramos. Amém. Boa noite, irmãos, na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Você que está nos assistindo pelo YouTube e pelo Facebook também, sejam todos bem-vindos. E que a graça do Senhor Jesus possa penetrar profundamente em seu coração. Amanhã nós teremos aqui os embaixadores do Rei, às 7 horas da noite, e no sábado, às 16 horas, as mensageiras do Rei. E às 19 horas, os jovens vão cantar. É 19? 19 horas. 19 ou 19h30? Vai começar cedo, mas vai terminar tarde. Eu sei que vai terminar tarde. Então, vai ser ainda um fim de semana agitado. Na segunda-feira, nós resolvemos em casa irmos todos para o Rio, de manhã cedo. Foi a corda, a caçamba. Todo mundo, fomos para o Rio. Ficamos lá de segunda para terça. Na terça-feira, né, a Lu teve que ir lá no Valqueire, pegou uma Uber, que eu estava trabalhando e atendendo clientes, e ela foi para a Vila Valqueire. E depois ela me passou um zap pedindo para levar as crianças, buscar e vir para cá. Só que foi um caos ali em Irajá, Vicente, Vaz Lobo e Madureira. Os irmãos devem ter acompanhado. E eu fiquei pensando como sair daquela situação toda, né? Mas aí foi tranquilo, né? Foi tranquilo porque quando eu fui abastecer, obrigado, irmão Carlos Otávio, quando eu fui abastecer o carro, e caminhei mais um pouquinho, já tinha um ônibus, tinha acabado de ser atravessado em frente ao Mundial, não sei quem conhece, e é lógico que você vê os seus filhos, as suas filhas vendo tudo aquilo. A gente está crescido, né, mas vê toda aquela complicação. Aí eu dei a volta, quem conhece aquela região, né, irmã Isabel? Eu dei a volta pelo Juramento, Juramentinho, passei pela Primavera, entrei por Engenheiro Leal, subi o viaduto, fui até Cascadura, cheguei à Vila Valqueire. E acompanhando, claro, pelo noticiário. Deus tem nos guardado. Deus tem nos guardado. Depois você vê alguns meninos, viu? Henrique, postura. Depois você vê, a gente tem que ter uma visão muito grande em relação aos nossos filhos, né? E aí você vê alguns atravessando com armas em avenidas de grande trânsito. E já a preocupação é quando se ganha um asfalto, né? Quando se ganha um asfalto. E a preocupação também é que toda essa violência não chegue aqui até em Maricá. Amém? Mas aí, irmãos, depende também de nós. Eu fico pensando, porque há um número exorbitante de igrejas. E eu não sei, mas há uma diferença muito grande em relação à relação igreja e violência. É lógico que a igreja não incita a violência, mas nós, como igreja, não temos salgado, não temos iluminado como deveríamos salgar e iluminar. Por isso, essas atividades com os jovens, com as jovens, é de grande valia e de grande importância. Oremos pelo nosso Estado. Concomitantemente, também na capital São Paulo aconteceu situação idêntica, parece que é um efeito cascata. Se você conhece um pouco o Chile também, Santiago do Chile também está passando pela mesma calamidade de violência. Ninguém pode mais ficar na rua até 9 horas da noite porque corre um risco muito grande. Então a gente vê que parece que é algo um pouco orquestrado,
mas sabemos que há um dedo do inimigo, um dedo do diabo, tentando se infiltrar na mente, nos corações, principalmente dos jovens. Por isso nós devemos estar de prontidão em oração. Amém, irmãos? Então, sempre, escolha alguém para você orar. Nós temos aqui jovens, meninos e meninas, escolha um, escolha outro, para que você possa dar cobertura de oração todos os dias. Porque com oração eu creio que a criança vai crescer nos caminhos do Senhor. Ensina a criança, o menino, a menina, no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele, do caminho. João 14, 26, vai nos falar sobre o Espírito Santo. Falamos na quarta-feira passada e que hoje iríamos concluir. João 14, 26. Jesus respondeu, João 14? João 14, 26. Eu estou lendo 13, desculpa, irmãos. João 14, 26, que diz assim: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Amém? É o Espírito Santo Consolador. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos porque de uma forma maravilhosa tu tens nos dado de uma integridade, quer física, espiritual, mental e emocional. E também, Senhor, da mesma forma, com o teu povo nesta noite, aqueles que estão aqui presentes e aqueles que estão nos assistindo pelo YouTube e pelo Facebook. Ó Senhor, os abençoe também rica e abundantemente, pois agradecidos somos, em nome de Jesus. Amém e amém. Nós sabemos que o Espírito Santo, ele é dado para a igreja, e o Espírito Santo é uma pessoa. E sendo uma pessoa, o Espírito Santo, ele pensa, ele quer, ele tem vontade, ele tem direção própria e ele tem consciência própria. O que determina um ser humano que raciocina de um irracional é o ser humano, ele pensa, ele quer, ele tem vontade, ele tem direção própria, ele tem consciência própria. Você não vê isso num cão, você não vê isso num gato, você não vê isso num elefante e outro qualquer animal. Eu evitei falar macaco, porque senão alguém ia pensar até, né? Você não vê esses atributos naturais do ser humano. O Espírito Santo possui esses atributos, porque Ele é Deus, porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. O Espírito Santo é uma pessoa, falamos isso quarta-feira passada, porque ele pode entristecer-se. Falamos também que o Espírito Santo é uma pessoa, porque ele pode sentir ciúmes. Lembra que eu falei que as irmãs, às vezes, sentem quando se alguém chegar e trocar um sofá de um lugar, ou um jarro de um lugar, ou quando alguma coisa sai do lugar, ela logo reclama. Eu deixei esse negócio aqui, deixa esse jarro aqui, não é assim? E nós homens não entendemos nada, porque quando você tira uma coisa de um lugar e coloca no outro, e a mulher reclama. Porque na realidade a palavra ciúme, ela tem
uma expressão muito mais longa, uma denotação mais longa, porque significa zelo. Zelo. O Espírito Santo é uma pessoa porque pode gemer de dor por nós. O Espírito Santo é uma pessoa, falamos também, que porque tem uma mente que pensa, e pensa de maneira livre. Uma das melhores coisas que existe para nós é de sermos livres. Jesus falou: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O livre-arbítrio, contraditando com algumas teologias que muitas das vezes limitam, dizendo que o homem tem uma predestinação, quando na realidade o homem tem livre arbítrio, porém ele pode escolher ser predestinado ou não, por livre escolha, por livre consciência, por livre expressão do seu ser. Então, em Romanos 8, 27, diz assim: e aquele que sonda os corações, conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Por isso que o Espírito Santo é uma pessoa capaz de ensinar. Ele é o paráclito, ele é o ensinador, ele é o consolador, ele é o ajudador, é aquele que está presente no dia a dia. Vamos ler 1 Coríntios 2, e à medida que eu estiver lendo, eu vou fazendo algumas considerações. 1 Coríntios 2, a partir do verso 10, que deve chegar até o 16. Mas Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, ou penetra, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito, que está em letra minúscula? Está se referindo ao nosso espírito, que nele está. Então, primeiro, uma questão doutrinária ou teológica. O homem é um ser espiritual. Nós não somos carne. Eu sei que nós queremos ir para a academia, ficar com o corpo forte, tomar anabolizante, ficar musculoso, perder essa barriga aqui que está custando há 40 anos lutando, aquele tanque de guerra, né? É bom cuidar do corpo, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo, sem exagerar, sem ser epicurista, aí já falei de filosofia, sem dar aquela atenção ao corpo e desvalorizando o espírito. Ou ser um estoico, valorizando somente o espírito e esquecendo do corpo. Sabia que tem pessoas assim? Vão aí para os montes, vão para os mosteiros, cuidam apenas do espírito e esquecendo do corpo, que é o templo do Espírito Santo. Assim também as coisas de Deus. Ninguém as conhece senão o Espírito de Deus. Então, no verso 12 vai dizer assim: ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo. Mas eu fico pensando, qual é o Espírito do mundo?
O que o mundo pensa agora? É guerra? É violência? É embargos que estamos vivendo? A gente não sabe até onde isso tudo vai dar. O que mais que o mundo pensa? Em angústia, depressão? Essas coisas do mundo. Nós não temos recebido esse espírito do mundo. Nós não estamos em guerra entre nós. Estamos em guerra contra o mundo espiritual. Leia Efésios 6, a partir do verso 10. Por isso, nós devemos nos revestir da armadura de Deus para que possamos vencer todas as batalhas, com capacete, com couraça, com cinto, com toda a armadura calçando nossos pés, com a espada do Espírito, com o escudo da fé, para podermos avançar. Nós recebemos sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus foi nos dado gratuitamente. Deus não nos cobrou nada. Nós não pagamos nada para estar aqui, pagamos? Como salvos em Cristo? Isso não tem nada a ver com o dízimo e com a oferta, porque Jesus foi um defensor do dízimo e das ofertas. E nós seguimos a Jesus. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana. Veja que o Espírito Santo ensina, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Aí vem a primeira palavra que eu gostaria de discernir. Scofield, ele escreveu algo muito importante, ou separando o homem, antropos. Aqui, quando falo homem, eu estou generalizando, homem e mulher. Aliás, são dois gêneros apenas que a Bíblia determina, homem e mulher. Então, Scofield, ele começa a falar primeiro sobre esse homem natural, né? Ora, o homem natural, o que é o homem natural? Ele usa a expressão antropos psicós. Mas o que é o homem natural? O homem que só tem as coisas na mente. Às vezes é inteligente, mas não tem o seu espírito transformado pelo Espírito Santo de Deus. Ele não pensa nas coisas espirituais, não vive as coisas espirituais, não deseja as coisas espirituais. Então, esse homem natural é o homem do psique, que a psicologia estuda. Muitas coisas que estão na mente. Não tem desejo de ir à igreja, não tem desejo de estudar a palavra, não ora. Tanto faz como tanto fez. Não há pessoas assim? Não quero saber. Eu não estou preocupado. O homem natural pensa assim, não sou eu não. O homem natural pensa assim. Eu não estou preocupado se Deus existe ou se Deus deixa de existir. Eu quero viver a minha vida. E vivo a minha vida do jeito que for. Esse é o primeiro ponto que Scofield ele aborda. E eu acho interessante essa questão. Então, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. Às vezes, viu, meninos, às vezes, eu quando tinha a idade de vocês, alguém falava assim, você é crente? Você é maluco. Quando eu era adolescente, falavam a mesma coisa, e principalmente dentro da escola. Você é maluco.
Quando eu fui jovem, já estava na faculdade, eu disse, você é maluco. Aliás, eu usava uma barba assim, tipo Carlos Otávio, né? Aí eu era chamado de profeta. Profeta. Parecia até que já estavam já profetizando. Maluco. Mas a palavra de Deus é loucura. A palavra de Deus é loucura. Loucura para o homem natural. Porque não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Ele fala no verso 15 do homem espiritual, que eu vou deixar por último. Porque entre o homem natural e o homem espiritual, existe o homem sarquicós, o homem carnal. O homem carnal, ele é diferente do natural. Porque ele já aceitou a Jesus. É o crente que só vive na carne. E aqui não estou falando de churrasco. Se tiver que ele escolher entre vir à escola dominical ou ir para a praia, ele vai para a praia. Tiver que escolher entre ir uma festa ou vir louvar a Deus, ele prefere a festa. Nada contra as festas, porque nós somos festeiros. Entre vir para uma oração, prefere não vir. Entre ir assistir a partida de futebol ou vir à igreja, ele prefere a partida de futebol. Nada contra as partidas de futebol. Porém, o homem espiritual, e aí ele vai falar sobre esse antropos pneumáticos, que é o homem espiritual. O homem espiritual, ou ser espiritual, para que a gente possa ter o entendimento que seja homem e mulher, julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, ou que possa instruir? Nós, porém, temos a psicologia de Jesus. Entenderam agora? E qual é a mente de Cristo? Vejamos lá no Sermão do Monte. Vejamos nos Evangelhos. Né, Léo? Vejamos nos Evangelhos. A Bíblia nos revela que o Espírito Santo conhece os pensamentos do homem e até mesmo os pensamentos de Deus. O versículo 10 vai dizer, está escrito isso, o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Nós estamos aqui e cantamos isso sempre na igreja. Quero ir mais fundo. Nós cantamos isso. Porque o que nós estamos tentando a cada dia é conhecer mais de Deus, é saber mais de Deus, é irmos mais fundo, é conhecermos a mente de Cristo, porque nós temos o doce perfume dele. O verso 13 nos diz que, e tem interesse nesse ponto, porque o Espírito Santo nos ensina que o apóstolo Paulo ele diz, falamos não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito. Então o Espírito Santo ensina. O Espírito Santo também ele é capaz de falar. Este é de acordo com os antropólogos, os especialistas que estudam o homem, o maior sinal de personalidade que um ser pode manifestar, o poder da fala. Os veterinários, as pessoas mais especialistas, tentam entender
que os animais têm certas reações como se eles estivessem falando, mas eles continuam latindo, piando, grugindo, grunhindo, do mesmo jeito. Séculos e séculos atrás, e continuarão. Agora, o poder de falar é algo interessante, porque nós podemos aprender uma língua, 2 línguas, 3 línguas. Paulo mesmo, ele era poliglota. Ele conhecia de 6 a 7 línguas diferentes. Eu fiquei um pouco impressionado, vou abrir aqui um parênteses. Eu estive lendo sobre um técnico chamado David Ancelotti, já ouviram falar? Ele aprendeu português em junho e já está falando em julho. Eu fiquei pensando, espera aí, eu tenho 69 anos, não sei falar o português direito? Isso é capacidade. Na Bíblia há textos que de sobra que nos afirmam que o Espírito Santo fala. Fala porque ele é capaz disso. É interessante lermos alguns exemplos, como em Atos 8, 9. Agora eu vou mais devagar. Cheguei ao ponto, para o caminho, né? Já decolamos, já entramos no avião, agora vamos ao nosso destino, que é o conhecer cada dia mais as profundezas de Deus. E o Espírito disse a Filipe, 8:29, e o Espírito disse a Filipe, aproxime-se desta carruagem e acompanhe-a. Você lembra disso? Que aconteceu com o etíope? Filipe estava lá e disse, olha, vai lá. Vai lá porque tem um homem que precisa ouvir a palavra. Ele chega, tem um homem dentro da carruagem, lendo o profeta Isaías, e de quem está falando? Está falando de quem? Está falando de Jesus, desce aí, tem água, batiza e continua a tua rota e vai pregar para o seu ou dos seus, no seu país. Em Atos 10, 19 e 20, depois de Pedro ter uma visão, lemos que, Atos 10, 19 e 20, lemos assim, enquanto Pedro ainda estava pensando na visão, o Espírito disse para ele, eis que 3 varões te buscam. Portanto, levante-se e desça. Não hesite em ir com eles, pois eu os enviei. Agora eu fiquei pensando como o Espírito vai falar. Será que ele fala através de sonho? Irmão Giovanni, irmão, acha que o Espírito Santo vai nos falar através de sonhos? Você sonha com algo espiritual e o Espírito Santo fala ao seu coração? E quando você acorda, você lembra daquele sonho e depois você vê aquele sonho se realizar? O Espírito Santo pode falar por sonhos? Quem acha que sim? Ele pode falar pela palavra? Ele pode falar através de uma outra pessoa? Pode falar por uma notícia num jornal ou num telejornal? Ele é livre, assim como nós somos livres. Em Atos 13, versículo 2, está escrito, enquanto oravam e jejuavam, eles adoravam o Senhor, estavam adorando, disse o Espírito Santo. Lembra de Gênesis 1, 2? E disse Deus, haja luz. Disse o Espírito Santo, separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Além de falar, ele separa. E diz, esse aqui vai fazer a obra, vai sair da igreja de Antioquia e vai pelo mundo inteiro.
Veja que ele não separou Saulo e Barnabé, separou Barnabé e Saulo. Saulo não era Paulo, ele ainda estava sem as credenciais, porque ele deveria ainda passar por várias experiências dentro da igreja até ser separado. A gente constata nesses textos que o Espírito Santo falava, não apenas os profetas do Velho Testamento, mas aos do Novo Testamento também, e até hoje ele fala. Ele fala à igreja, não apenas a igreja do livro de Atos, mas a igreja do dia de hoje. Pena que boa parte do mundo não acredite mais que o Espírito Santo fala. Mas em uma declaração do livro de Apocalipse, que se repete várias vezes, acerca do Espírito Santo diz, aquele, está lá no finalzinho de Apocalipse, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Às igrejas. O Espírito Santo é uma pessoa porque tem vontade. Olha as características de uma pessoa. Uma prova bastante clara de que o Espírito Santo tem vontade, talvez seja aquela afirmação de que ele distribui dons espirituais segundo o seu próprio querer. Nós já lemos, e vamos ler mais uma vez, 1 Coríntios 12, 8 a 11, e conferindo, diz assim, 1 Coríntios 12, de 8 a 11, pelo Espírito, a um é dada a palavra da sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, fé pelo mesmo Espírito, a outro, dons de curar, pelo único Espírito, a outro, poder para operar milagres, a outro, profecias, a outro, discernimento de espíritos, a outro, variedade de línguas. Aqui a expressão no original é idiomas. Idiomas. Há duas palavras para designar língua: idioma ou glossa. É o órgão, a língua é chamada de glossa. Por isso que essas questões de falar em línguas, é uma glossolalia. Que não é somente uma manifestação, não é o que a Bíblia está dizendo, que acontece em algumas igrejas, acontece em outros segmentos também. Por isso que essa questão de variedade de línguas é variedade de idiomas. Veja que Paulo está em Coríntios. Coríntios era uma cidade mercantilista. Havia pessoas que andavam, era uma cidade da Acaia, que vivia gente de tudo quanto é lado. De vários idiomas. E ainda outra interpretação dessas línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo Espírito e único Espírito. Não existe dois Espíritos Santos. O Espírito Santo de uma denominação e o Espírito Santo de uma outra denominação. Só existe um único Espírito. E o Espírito Santo, que distribui individualmente a cada um como quer, como deseja. O Espírito Santo é uma pessoa porque ama. A esse respeito, vamos ler em Romanos 15:30. Recomendo-lhes, irmãos, Romanos 15:30. Por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito. E pelo amor do Espírito.
que se unam a mim na minha luta, orando a Deus em meu favor. O apóstolo Paulo está mencionando o amor do Espírito num texto que é cheio de apelo à solidariedade. Coisa que eu creio que nós, como povo de Deus, somos solidários. Quero concluir nessa noite dizendo que o Espírito Santo é realmente uma pessoa. Ninguém pode entristecer o vento. Ninguém pode despertar ciúmes do fogo, nem produzir paixão nas águas. Mas ao Espírito Santo é possível entristecer, enciumar, provocar dor. Resumindo, o Espírito Santo é uma pessoa que sente, se entristece, tem ciúmes, geme de dor, tem uma mente, conhece, ensina, tem vontade e ama. O Espírito Santo é uma pessoa, é Deus vivendo em nós. Tem uma música que diz: eu navegarei no oceano do Espírito. Não sei se tem aí no Rolix, deve ter. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Há uma diferença. Quando nós cremos em Jesus, nós fomos batizados com o Espírito Santo. Quando nós buscamos o avivamento, nós somos cheios, ficamos cheios do Espírito Santo. E aí, o espírito de ousadia enche as nossas vidas. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. E eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem
nenhuma explicação. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes, enche-me de novo. Marcinho, cantando baixinho que eu quero dar uma palavra. Quem sabe, eu sei que você não é um homem natural. Sei também que você não é um homem carnal. Sei que você é uma pessoa, um ser espiritual. Por isso, buscar a santidade e o avivamento é algo que faz parte da nossa carreira cristã, independentemente da posição qual nós nos encontramos. Às vezes a gente se acha um crente tão pequeno, tão inexpressivo. Mas para Deus, se você o busca em espírito e em verdade, tudo muda. E Ele desce, Ele vem, Ele enche a nossa vida. A Bíblia é clara. Enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Ó Senhor, nessa noite, compreendendo toda a profundeza do Teu Santo Espírito, Deus querido, Deus amado, Deus maravilhoso, que se expressou na maior revelação do seu amor para conosco, Teu Filho amado Jesus. Fale, Senhor, cada dia pelo Teu Espírito à Tua igreja, para que sempre a Tua igreja possa discernir as coisas que são espirituais e vivermos sempre a plenitude do Teu Espírito Santo. Cura, Senhor, as enfermidades, quer do corpo, quer do espírito, quer da alma, quer das emoções. Ó Senhor, quantas e tantas pessoas estão vivendo em angústias, em depressão, em solidão, em tristezas ou sem direção. Tenha misericórdia, Senhor, da juventude, não somente do nosso estado, mas do nosso país e do mundo. Levante, Senhor, e separe homens e mulheres. Nos separe, como dispostos estamos a sermos separados, para levar a Tua palavra diretamente às pessoas, aos homens, às mulheres. Ó Senhor, que a Tua igreja possa ter sempre um imã para atrair homens e mulheres ao Teu altar. Nós Te agradecemos por tudo e que Teu grande amor, a Tua graça, as consolações do Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, vos abençoe e vos acompanhem hoje e para todo sempre. Amém, amém e amém.
e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Eu adorarei. Essa música é dos anos 70, tá? Então, irmãos, domingo à noite vamos estar fazendo um programa muito especial. Vocês vão ver a igreja com algumas decorações diferentes. Tá? Vai ser o dia do amigo. Convide um amigo para estar aqui. Não venha sozinho, venha com um amigo. Vai ser muito importante. Amém.